Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. O RC em Ação voltou com mais um novo vídeo para você. Você já imaginou o que aconteceria se um dia Roberto Carlos pensasse em parar? Muita gente olha para a trajetória dele e vê apenas sucesso, aplausos e multidões cantando juntas. Mas existe um lado que quase ninguém comenta. Houve um período em que o peso da vida ficou grande demais. Um tempo em que o silêncio começou a falar mais alto que os palcos iluminados. E foi justamente nesse momento que algo aconteceu e mudou completamente o rumo da história. Antes de ser o rei para milhões de pessoas, Roberto Carlos também é um homem que já enfrentou perdas, saudades e momentos difíceis como qualquer pessoa. Por trás das apresentações grandiosas, existiram noites longas, reflexões profundas e a necessidade de encontrar forças para continuar. Em certos momentos da vida, até quem parece muito forte precisa parar um pouco para entender o próprio caminho. Algumas pessoas próximas contam que houve uma fase em que ele ficou mais reservado, mais introspectivo. Era como se estivesse olhando para dentro de si mesmo, tentando reorganizar sentimentos, lembranças e decisões. Não era uma pausa anunciada ao público, mas algo que acontecia no coração. Às vezes, a vida pede silêncio para que a gente consiga ouvir o que realmente importa. E foi nesse período que algo simples, mas profundamente marcante aconteceu. Não foi em um grande espetáculo, nem em uma noite cheia de câmeras. Foi um encontro inesperado com fãs. Um daqueles momentos que parecem pequenos por fora, mas que mudam tudo por dentro. Uma fã se aproximou dele com os olhos cheios de emoção e disse algo que ele jamais esqueceria. Ela contou que havia passado por uma fase muito difícil da vida e que em vários momentos as músicas dele foram a companhia que a ajudou a seguir em frente. Que quando tudo parecia pesado demais, ouvir aquelas canções trazia calma, esperança e força para continuar vivendo. Naquele instante, algo ficou muito claro para Roberto Carlos. Ele percebeu que sua música era muito mais do que apresentações ou sucessos nas paradas. A música dele fazia parte da vida das pessoas. Estava presente em histórias de amor, em lembranças de família, em momentos de dor e também de recomeço. Às vezes um artista imagina que está apenas cantando, mas naquele momento ele entendeu que estava tocando vidas, que cada letra, cada melodia e cada emoção colocada em uma canção chegava a lugares que ele talvez nunca pudesse imaginar. E foi ali que uma decisão silenciosa nasceu dentro dele. Continuar, seguir cantando, permanecer levando emoção para quem precisava ouvir aquelas músicas. Porque às vezes, quem dá força para um artista continuar são exatamente aqueles que o acompanham há tantos anos. Desde então, cada show passou a ter um significado ainda mais profundo. Não era apenas sobre subir ao palco, era sobre reencontrar histórias, memórias e sentimentos que conectam pessoas de diferentes gerações. Cada apresentação se transformava em um momento de encontro entre o passado e o presente. Talvez seja por isso que, mesmo depois de tantos anos, Roberto Carlos ainda consegue emocionar tanto, porque o que ele canta não nasce apenas da voz, nasce da experiência, da sensibilidade e da capacidade de entender o coração das pessoas. Muitas fãs dizem que quando uma música dele começa a tocar, lembranças aparecem imediatamente. Lembranças de juventude, de amores que marcaram, de momentos especiais da vida. E isso não acontece por acaso, isso acontece porque existe verdade nas canções. O tempo passou, novas gerações surgiram, a música mudou em muitos lugares, mas a emoção continua a mesma quando se fala dele. E talvez seja exatamente isso que mantém o legado vivo, a conexão verdadeira com quem escuta. Porque quando uma música toca o coração, ela não envelhece, ela se transforma em parte da história de alguém. E quando milhares de pessoas carregam essas lembranças, o artista se torna eterno na memória coletiva. E quem acompanha Roberto Carlos sabe que cada apresentação, cada gesto e cada palavra dita no palco carregam algo muito especial. Não é apenas um show, é um momento de sentir, lembrar e se emocionar junto. Agora eu quero saber de você.
Qual música de Roberto Carlos marcou a sua vida de verdade? Aquela que quando começa a tocar já traz uma lembrança especial? Conta aqui nos comentários, porque a sua história também faz parte dessa grande trajetória que une tantos fãs ao redor do Brasil e do mundo. E se você também sente essa emoção quando ouve as músicas dele, continue aqui com a gente, porque no RC em Ação, a emoção nunca termina. Vai! Aham!